como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja. Incrível. Essa pergunta foi uma da que mais o meu coração queimou, porque assim, quando nós chegamos na igreja, o que deveria ser ensinado, mas muitas vezes não é o quê? Nós já estamos em um mover a qual terá um fim. Quando você, independente em qualquer área, quando você chega em uma área, qual que é a diferença nossa? É que nós temos um livro que já fala aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. Então, o que eu vejo que falta hoje nas igrejas é o quê? É pregar aquilo que vai acontecer. Entende? E quando nós não focamos naquilo que vai acontecer, não somente na teoria, mas na prática, isso começa a atrasar a igreja. Por quê? Quando a gente começa a discutir, quando será que Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Ninguém sabe, nem mesmo os anjos. Mas o que deveria ser feito, seria o quê? Eu sei que ele vai voltar. Então, já que eu sei que ele vai voltar, eu preciso entender qual é a minha missão neste lugar. Então, qual é a missão da igreja, a qual Jesus deixou, mas que um dia ele falou que voltaria para buscar? A missão da igreja é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas. Então, quando a gente começa novamente a entrar naquela divisão, a entrar naquele atraso, aonde a gente começa a disputar quem está certo de forma teológica da volta, a gente entra naquele negócio que não muda a vida, que volta naquilo que eu acho. Não é interessante eu saber aquilo que eu acho sobre a volta. Interessante é a volta. Entende? Interessante é eu viver a minha vida daquilo que Jesus já falou, cara, seja santo como eu sou santo. Ide por todo mundo. Existe já uma promessa de que ele vai voltar? Existe. E existe também um pedido da parte de Deus, quando ele fala, olha, eu estou indo, eu vou preparar um lugar, mas, ide por todo mundo, pregar o evangelho, expulsa os demônios, cura os enfermos. Então, eu vejo que quando a gente fica preso nessa questão teórica sobre volta, a gente acaba atrasando a missão da igreja em relação ao quê? A gente sabe muito, mas a gente faz pouco. A gente sabe que precisa cuidar dos órfãos, mas a gente prefere ficar discutindo dentro da igreja. Qual será o tempo? Quais serão os sinais? E não tem nenhum problema. E isso eu quero deixar claro para as pessoas que estão acompanhando esse vídeo, é o quê? Não existe nenhum problema a discutir. Isso é super legal, porque se você realmente é apaixonado por Deus, você tem que conhecer todas as coisas que ele deixou aqui nessa terra. Só que aquilo que tem que mover o seu coração é muito maior. É eu entender, então, que se existe um Deus que vai voltar, qual que é a missão que ele deixou para a minha pessoa e para a sua igreja? A missão é essa. Por mais que cada um tenha uma vocação diferente, existe um chamado global. Sabe? Independente da área que você que está nos acompanhando, você tem que entender que você vai, quando chegar o grande dia, você vai precisar demonstrar aquilo que você fez. Deus, ele vai ver os seus bons feitos, seus más feitos. Ele vai ver. E você precisa começar a viver hoje. Porque lá no céu não vai adiantar eu falar de Jesus. Lá no céu não vai adiantar eu querer evangelizar fulano. Ai, Deus, mas aqui eu não tenho mais vergonha. Tá, mas agora não interessa mais. Porque quem chegou aqui já ouviu o nome de Cristo. Mas e lá, quando eu precisava de você? Então, Fá, não sei se eu estou fugindo muito da pergunta, mas eu creio que quanto mais a gente focar na teoria, menos a gente vai para a prática. E a prática que é a difícil. Porque discutir é muito fácil, mas você sair da sua casa, você ir em direção a uma pessoa e você não saber como ela vai receber aquela mensagem, se ela vai receber aquela mensagem, se você vai morrer por essa mensagem, aí sim eu creio numa igreja que vive a missão nessa terra. Uma igreja que está preocupada em fazer o nome dele conhecido. Aí depois disso, aí sim a gente pode começar a discutir certas coisas, mas antes existe uma necessidade da mensagem, da missão da igreja ser pregada e anunciada aqui nessa terra. Amém. Tem um amigo que ele fala,
Não importa se é antes, no meio ou depois. O que eu falo para as pessoas é: esteja preparado. Esteja preparado. Porque pode não dar tempo de você se preparar. Então, não importa. Esteja preparado. Né? Então, bora lá. E não se preocupe com as suas respostas, João. Eu quero ouvir o que está dentro de você, do seu, o que você entende sobre essas coisas, tá? Não é um debate nem um julgamento aqui. Ninguém vai ficar colocando estrelinha igual o Bob Esponja, não, tá? Fica tranquilo.